Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com naturalidade, enquanto outras passam a vida lutando financeiramente, mesmo se esforçando tanto quanto, ou até mais? Existe algo que os ricos fazem todos os dias que os mantém em movimento, crescendo, evoluindo, enquanto os demais ficam presos em um ciclo de estagnação? A verdade pode ser mais simples e mais desconfortável do que você imagina. Não se trata de sorte, herança ou uma ideia genial. Trata-se de hábitos. Pequenas atitudes diárias que, com o tempo, acumulam um impacto gigantesco. E a maior parte dessas atitudes nem exige dinheiro para começar, mas exige uma mudança de mentalidade. E é aí que a maioria trava. A primeira coisa que diferencia quem constrói riqueza de quem permanece na escassez é a forma como enxerga o tempo. Pessoas ricas pensam em décadas, pessoas pobres pensam em semanas. Um rico acorda e se pergunta: o que posso fazer hoje que vai me render frutos nos próximos 5 ou 10 anos? Enquanto isso, a maioria acorda já pensando em como sobreviver ao dia. E isso não é só uma questão de condição social, é uma questão de foco. O tempo está passando para todos nós, mas a pergunta real é: você está investindo ou apenas gastando seu tempo? Pare por um momento e reflita. Quais das suas ações hoje estão construindo o seu amanhã? E talvez o mais curioso nisso tudo seja que ninguém ensina isso nas escolas, nem na faculdade. Por quê? Talvez porque um sistema onde todos saibam como construir riqueza se torne incômodo. Afinal, alguém precisa continuar aceitando pouco, trabalhando muito e questionando pouco, não é? Agora pense, você já percebeu que quanto mais você busca conforto imediato, mais caro sai esse conforto no longo prazo? Existe uma prática quase invisível, mas incrivelmente poderosa, que pessoas de mentalidade rica cultivam diariamente: o hábito de pensar com clareza. Isso parece simples, mas pare e analise com sinceridade. Quanto tempo por dia você dedica apenas para pensar? Sem distrações, sem notificações, sem estímulos externos. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reagindo aos problemas, às mensagens, às urgências alheias. Já quem constrói riqueza se organiza para agir, não para reagir. Eles reservam tempo todos os dias para refletir estrategicamente. Onde estão, para onde estão indo e o que precisam ajustar. É como um CEO da própria vida, fazendo reuniões diárias consigo mesmo. E não pense que isso exige horas. Às vezes, 15 minutos de reflexão profunda geram mais resultado do que 8 horas de trabalho automático. E por que isso não é mais comum? Porque pensar com clareza exige coragem. Coragem para encarar seus próprios erros, suas distrações, suas escolhas equivocadas. É mais fácil colocar um vídeo no YouTube, rolar o feed ou arrumar uma urgência qualquer para fugir desse encontro com a verdade. Mas enquanto você foge, alguém está construindo. Essa clareza também se conecta com a capacidade de fazer perguntas de qualidade. Ao invés de se perguntar por que nunca dá certo para mim, o rico pergunta: o que estou fazendo que mantém esses resultados? Que parte da equação eu posso controlar? Essa simples troca muda tudo. Ela desloca você da posição de vítima para a de autor da sua história. E é aí que o jogo começa a virar. Já tentou fazer esse tipo de pergunta no seu dia a dia? É desconfortável no começo, mas logo vira um vício saudável. Agora quero te provocar que pergunta você deveria estar se fazendo hoje, mas tem evitado. Deixe nos comentários a primeira que vier à sua cabeça. Não precisa ser perfeita, só precisa ser honesta. E se esse conteúdo está despertando algo em você, se está te cutucando de um jeito que faz pensar, inscreva-se no canal. É esse tipo de conversa que a gente precisa ter mais, e sua presença aqui fortalece esse movimento. Outro hábito que separa quem prospera de quem fica estagnado é a forma como lidam com o fracasso. Enquanto muitos veem o erro como motivo de vergonha, os que crescem financeiramente tratam o fracasso como um relatório. Eles não personalizam o erro, analisam. Não pensam, eu sou um fracasso, mas sim, isso que tentei não funcionou. Por quê? E isso muda completamente o jogo. É como se cada tropeço se tornasse uma aula particular, personalizada, só que a maioria das pessoas não comparece à própria aula. Elas desistem antes de aprender. Veja, ninguém acumula patrimônio sem tropeçar. Nenhum investidor, nenhum empreendedor, nem mesmo alguém que começou pequeno e subiu degrau por degrau, escapou de decisões erradas. A diferença é que eles não param quando erram, param para pensar.
e seguem. Essa resiliência é construída, não nasce com ninguém. Começa no detalhe, quando você para de se julgar pelo erro e começa a investigar o que o erro tem a te ensinar. É desconfortável? Muito, mas é isso que transforma. E aqui está um detalhe sutil, mas brutalmente verdadeiro. A maioria das pessoas desiste muito rápido. Elas querem resultados sem repetição, querem acertar na primeira tentativa, querem um retorno financeiro sem antes criar valor. Mas riqueza não é recompensa de esforço, é recompensa de direção. E você só encontra direção tentando, testando, ajustando. Por isso, quem tenta pouco, aprende pouco. E quem aprende pouco, cresce devagar, ou nem cresce. Agora pense com sinceridade. Qual foi a última vez que você tentou algo novo com consistência, que persistiu mesmo sem ver resultado imediato? Existe uma frase que diz: a única forma de acelerar seus resultados é acelerar seus aprendizados. E aprender é, quase sempre, desconstruir, derrubar crenças antigas, revisar métodos falhos, reconhecer quando algo precisa mudar. E aqui está uma reflexão importante. Você está disposto a perder a versão antiga de si mesmo para ganhar uma nova? Agora vamos tocar em um ponto decisivo e talvez desconfortável: a forma como você se relaciona com dinheiro no nível emocional. Sim, emocional. Porque apesar de parecer algo lógico, financeiro, matemático, o dinheiro carrega com ele todas as suas crenças, medos e histórias pessoais. E enquanto essas crenças não forem trazidas à tona, elas vão seguir operando no piloto automático. Por exemplo, se no fundo você acredita que dinheiro corrompe, ser rico é ser egoísta ou que quem tem muito tirou de alguém, sua mente vai sabotar qualquer tentativa de crescimento financeiro. Você pode até dizer que quer enriquecer, mas vai agir como quem tem medo disso. Esse tipo de conflito interno é mais comum do que se imagina. Ele nasce na infância, nas conversas que você ouviu, nos exemplos que teve, nas dificuldades que presenciou. E não, isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade ressignificar. Pessoas ricas, no geral, constroem uma relação funcional com o dinheiro. Veem como ferramenta, não como identidade. Sabem que o dinheiro amplia o que você já é, não te transforma em outra pessoa. Se você é generoso, será mais com dinheiro. Se é inseguro, será mais também. O dinheiro só revela, não esconde. Portanto, uma das práticas mais importantes que você pode adotar diariamente é revisar suas crenças financeiras. Anotar, questionar, substituir. Se uma ideia te limita, troque por uma que te impulsione. Parece simples? É, mas também é poderoso. Já parou para pensar qual foi a crença mais forte sobre dinheiro que você ouviu quando era criança e o quanto ela ainda influencia suas decisões hoje? Escreve aí nos comentários. Pode ser uma frase, uma ideia, um ensinamento que hoje, analisando bem, talvez esteja te travando. Essa conversa precisa sair da sua cabeça e ir para o mundo. É aí que começa a mudança. Vamos juntos abrir espaço para novas ideias? Para você que deseja ter liberdade financeira, eu tô deixando um link na descrição, o método Sua Renda em Casa. Foi o método que me fez atingir a minha liberdade financeira, trabalhando direto de casa, sem pegar ônibus lotado, aturar chefe chato e ganhando mais de R$10.000 por mês. Se ganhar mais de R$10.000 por mês faz a diferença para você, então clica no link. E lembrando que os livros que leio sempre deixo aqui nos comentários. Chegamos ao ponto onde tudo começa a se conectar, a rotina. Porque não importa o quanto você reflita, estude ou descubra novas crenças, se nada disso for colocado em prática de forma consistente. E aqui está a chave final. Quem enriquece de verdade transforma conhecimento em ação diária. Não são grandes revoluções, mas sim pequenas decisões tomadas todos os dias. Decisões como: vou estudar 30 minutos sobre finanças antes de abrir qualquer rede social. Ou vou anotar meus gastos, mesmo os menores, para entender para onde está indo meu dinheiro. Parece pouco? Agora, imagine fazer isso por 365 dias. Poucos resistem, poucos mantêm, mas esses poucos são os que colhem. A diferença está no ritmo. Pessoas que acumulam riqueza criam sistemas simples, que funcionam sem depender de motivação. Elas transformam o que é certo em hábito. E aí, não importa se está chovendo, se estão cansadas ou sem inspiração, elas fazem. É como escovar os dentes. Não é uma questão de estar com vontade, é uma decisão já tomada. O segredo está aí, tomar as decisões certas uma única vez e depois repetir, sem negociar consigo mesmo a cada dia. E talvez agora, depois de tudo isso, a pergunta que fique na sua cabeça seja: por onde eu começo? A resposta é: comece pequeno, mas comece hoje. Escolha um hábito, um só, algo que você pode fazer todos os dias sem desculpa.
Pode ser ouvir um podcast de finanças, anotar 3 ideias, revisar suas metas ou apenas separar um tempo para pensar com calma sobre seus próximos passos. Mas torne isso um ritual, porque quando você transforma um pequeno hábito em parte de quem você é, o mundo ao seu redor começa a se adaptar à sua nova identidade. Riqueza não é um destino, é um processo de construção interna que se reflete no externo. E esse processo começa quando você para de olhar para fora esperando um milagre e começa a agir como se o futuro dependesse exclusivamente de você, porque no fundo, depende. O que você vai fazer com isso agora?